O cristão verdadeiro é aquele em quem Deus opera a sua graça em Jesus no invisível, mas que se manifesta visivelmente. Então, por exemplo, nós não vemos a fé salvadora, mas em quem Deus opera a fé salvadora, vai viver exatamente como a palavra de Deus diz que a fé salvadora faz. É evidência de quem tem a fé salvadora. É por isso que é possível muito facilmente você identificar um falso crente, um joio no meio do trigo, usando a palavra, né? Ou alguém não convertido. Da mesma forma, o arrependimento, você não vê o arrependimento ali operado interiormente, mas você sabe que aconteceu pela maneira como a pessoa vive. Estou aqui numa praia aproveitando enquanto minha família toma banho ali para gravar aqui o vídeo. Então, a fé salvadora, o arrependimento para a vida, bem como outras graças, são invisíveis, mas suas manifestações são visíveis. Agora, existe uma certa ordem, ainda que sejam ações da mesma graça, um conjunto que Deus opera na vida do pecador, mas existe uma certa ordem. Por exemplo, a glorificação é o ato final, não começa com glorificação. A conversão, ninguém se converte sem antes ser feito nova criatura. A justificação, a Bíblia diz que é um resultado de quem tem a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Então a justificação não vem antes da fé, a fé vem primeiro. E a fé é um dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então essa fé não é aquela confiança subjetiva, etc. Não. É a fé salvadora que nós estamos falando. Então nós podemos dizer que primeiro vem a eleição na eternidade, e quem Deus elegeu na eternidade, no tempo ele redime, vem a redenção, vem o novo nascimento, vem o batismo. O novo nascimento não é uma recriação do homem restaurando ao status de Adão antes da queda, não. É algo muito maior. É um homem em Cristo. Adão não foi criado em Cristo. Adão era sem pecado, mas não unido a Cristo. Então, todo crente está, ainda que nessa vida, manchado ainda com o pecado, ele está numa condição incomparavelmente melhor do que Adão, até mesmo antes da queda, né? Olhando por essa ótica. Ainda que Adão tivesse sem pecado e nós ainda estejamos em pecado, mas Adão poderia cair como caiu e nós não podemos mais cair da graça. Então, quem comparar isso à condição de Adão antes da queda e achar que Adão estava melhor, não entendeu a Bíblia ainda, né? Mas enfim, tem o batismo em seguida, depois do novo nascimento. O batismo aqui não é aquele com água, porque esse é o sinal visível. E quem crê e for batizado será salvo, é o batismo invisível. Então, o batismo visível é uma representação do batismo invisível, que é aquela purificação espiritual que Deus faz, né? Aí vem a santidade, consequentemente. A santidade, aqui no caso, não é a santificação como um processo de purificação até você se tornar justo, perfeito, mas totalmente sem pecado, né? Exatamente como Cristo, a imagem de Cristo desenvolvida em nós, mas a santidade aqui é a mudança de posição, de status. Então vem a santidade, aí vem a fé salvadora. Mudança de posição você era escravo do pecado, agora você não é mais, você é livre, então mudou do estado, né? Você era filho do diabo, agora é filho de Deus. Podemos colocar aqui a adoção, né? Então santidade, adoção, aí sim vem a fé salvadora, a justificação, vem antes da santificação vem a conversão, fé salvadora, justificação, conversão, arrependimento para a vida, aí sim santificação, perseverança e glorificação. Então uma lógica boa assim, né? Vai ter uma divergência de um teólogo e outro, mas são coisas ajustáveis aqui. Agora, no visível, acontece o quê? Acontece então a manifestação dessas coisas com um compromisso, primeiramente. A pessoa então se interessa por Cristo e por ter compromisso com Ele, com o povo que Ele salvou, com outros que Ele salvou. E a pessoa se alegra. E aqui mora um desafio muito grande. E nesse momento reside
um desafio muito grande. É quando as pessoas, os crentes, convertidos ou não, vão ser grandemente desafiados, porque às vezes, pelo seu pouco conhecimento, ele vai julgar que está numa igreja verdadeira, por exemplo, porque usa a palavra, porque canta para Deus, porque prega falando de Jesus, acha que está na igreja verdadeira, vai ali, caminha um tempo, se confunde, até que depois de muita surra, depois de muito sofrimento, ela percebe que estava no lugar errado. Nós recebemos em nossa igreja muita gente assim, que passou em várias igrejas achando que estava adorando o verdadeiro Jesus, com a verdadeira fé, e perceberam que não. Apanharam muito até conhecer o verdadeiro evangelho, e foram pessoas que tiveram que professar publicamente sua fé e serem batizadas. Foram batizadas lá, mas foram batizadas aqui para corrigir esse processo. Então, mas você vê que Deus persevera essas pessoas, né? Elas apanham, coitadas, num lugar errado e tudo mais, mas ela quer um compromisso com a igreja verdadeira. Aí então vem a dedicação, ela se dedica profundamente pelas coisas de Deus, leitura, oração, os seus compromissos de trabalho, família, aprendizado, desenvolvimento pessoal, trabalhos e recreações justos, semanais, e guardar o dia do Senhor, o culto e tudo mais. Todas as coisas que ela vai fazer em adoração a Deus do jeito de Deus. Ela tem então dedicação, ela tem preparação, ela se prepara, ela quer conhecer o seu Deus, o seu Salvador, as suas doutrinas para viver essa fé, esse compromisso, né? Ela então se prepara. Consequentemente, ela dá um passo à frente e ela entende que precisa ser recebida oficialmente na igreja através de uma pública profissão de fé, onde ela se identifica com os demais na mesma fé, e ela faz essa pública profissão de fé, ela se submete a esse batismo santo. Pode ser um judeu, por exemplo, ele sai da circuncisão e vem para o batismo. Um católico romano, ele sai daquele falso batismo e vem para o verdadeiro batismo. Ou qualquer um de qualquer outra igreja, falsa igreja, né? Ele faz isso. Aí ali vem os votos e juramentos, né? De compromisso com a igreja, de sustentar o testemunho cristão honrando essa igreja, de se submeter às autoridades da igreja na sua missão, de fazer cumprir a Bíblia, a missão do líder, né? Então, vem juramentos e votos. Vem a assiduidade e a pontualidade com todos os seus compromissos, como igreja, nas coisas da igreja, como igreja nas coisas pessoais, no dia a dia, sempre como igreja. Não há mais uma vida solitária, sozinha, arrogante, individualista, etc. Não. É uma vida no corpo, como membros desse corpo. Aí vem a submissão às autoridades da igreja. A pessoa entende que Deus responsabilizou uma liderança, e essa liderança tem que fazer cumprir as escrituras, e ela coopera com aquela missão. Ela sabe que é responsável com aquela missão, mas que é uma missão representada, uma missão dependente. Então é a submissão. Aí vem a obediência. A pessoa obedece às autoridades, porque ela está em obediência a Deus. Tudo isso é demonstrando que ela ama a Deus, amando a autoridade. Submete a Deus, submetendo a autoridade. Tem compromisso com Deus, no compromisso com as autoridades. Ela testemunha dessa fé, desse Cristo, dessa sua nova vida em Cristo, de ser igreja cristã. Ela cresce, outra evidência muito clara. Então, aquele crente que não cresce, aquele crente que retroage, não está dando evidências visíveis de uma graça invisível. Ela se submete à disciplina, ela é disciplinada, não somente aquela disciplina formal que acontece quando tem o tribunal, etc. Não é somente isso, mas todo o ensino, todo o pastoreio de uma liderança. Ela se submete. O sermão, por exemplo, é uma disciplina, é uma sequência de tratamento divino disciplinar.
Então ela se submete. Então visivelmente ocorrem algumas características que manifestam aquilo que é invisível. Se isso não acontece, então a pessoa não está dando evidências de ser alguém que verdadeiramente foi alcançada por essa obra, né? Então é isso.